Boa tarde, graça e paz. Aleluia, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, na sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Mais uma vez na presença do Senhor, nessa última etapa, No quinto dia, na nossa quinta parte do Livro dos Sonhos. Quinta e última parte do Livro dos Sonhos. Depois, para você que não assistiu, para você que não viu os outros testemunhos do Livro do Sonho, é só estar acessando a página, ou o meu canal, Ana Cristina Souza, para que você possa estar vendo, os testemunhos do Livro dos Sonhos, de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E hoje eu vou estar compartilhando um pouquinho momentos difíceis que eu passei, E algo assim que eu coloquei no Livro dos Sonhos, muito interessante, em uma das páginas, e eu quero começar falando sobre isso, é a derrota do medo. Interessante, eu peguei uma frase bem grande e escrevi isso, a derrota do medo. E eu coloquei 3 medos que eu gostaria que fossem derrotados na minha vida. Medo de errar, de sofrer e de mudanças. E para cada um desses medos, medo de errar, de sofrer e de mudanças, eu escrevi algumas coisas. Para o medo de errar, eu coloquei, se eu errar, se eu fizer algo e errar, vou tentar de novo até conseguir. Vou passar na prova, aprovada, e mesmo quando eu for reprovada em algo, vou fazê-la de novo e vou passar, pois em ti eu sou mais do que vencedora. Então, assim, era algo que eu declarei, o medo de errar, e ao mesmo tempo, eu queria que esse medo fosse derrotado na minha vida. Boa tarde, Janiele. Glória a Deus. Medo de sofrer, eu coloquei, o Senhor diz que no mundo passareis por aflições, Nós iríamos passar por aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e toda aflição, E o Senhor diz, não temas, pois eu sou contigo. E eu declarei que o Senhor era comigo, então que eu iria vencer todo e qualquer sofrimento também, e que eu iria vencer esse medo, o medo de sofrer e o medo da mudança de lugar, mudança de várias coisas. Também declarando a palavra, também sai da tua terra, da tua parentela, assim diz o Senhor, Assim que o Senhor disse para Abraão. E declarei vários textos, nessa derrota do medo. E no ano de 2008, um ano antes de eu ter ido no congresso, no ano de 2008, em abril, no mês de abril, a minha irmã, mais velha do que eu, nós descobrimos que ela estava com câncer de mama. E ela começou a emagrecer muito, e ela era muito fechada. E nós descobrimos, assim, porque a gente viu que ela emagreceu muito e fomos falando com ela. E nós a levamos no médico, e eu entrei com ela no médico, E ali, assim, nós descobrimos que ela estava com câncer já no estágio bem avançado. Tão avançado que o médico deu para ela naquele tempo 3 meses de vida. E foi realmente o que ela teve, 3 meses de vida, porque o câncer já estava muito avançado. Ela tinha 40 anos, um marido, 2 filhos, uma filha com 7 anos e o outro, mais velho com 18 anos, Douglas e Sara. Então, assim, foi um período muito difícil para a nossa família, Foram 3 meses de muito sofrimento e de muito trauma, Porque só quem passa por isso, convive com uma pessoa que está com câncer, no estado terminal, sabe o que é esse sofrimento. É muito sofrimento, e a gente pôde estar ali com ela naquele sofrimento, mas Deus nos fortaleceu e a gente suportou aquele tempo com ela,
E eu aprendi muitas coisas naquele tempo. Deus me deu muita experiência naquele tempo ali com ela. Mas, quando ela faleceu, aí as enfermeiras do postinho nos procuraram e falou que nós da família teríamos que fazer exames também, porque como ela morreu tão jovem, 40 anos, que nós também teríamos que fazer exames. E eu esperei um pouco, depois fui para fazer meus exames também, né? Exames, assim, ultrassom de mama, vários exames ginecológicos, né? E aí, assim, em um desses exames de ultrassom foi constado que eu estava com 3 nódulos, né? E aí foi um momento, assim, bem difícil para mim quando eu vi que estava com nódulo, e fiquei assim, e demorou chegar o resultado, e eu procurei uma mastologista, me encaminharam para uma mastologista, e ela não aceitou o resultado daqui da nossa cidade, pediu que eu fizesse outros exames. E nesse meio tempo, eu fiquei muito angustiada, né, com aquela situação, naquela espera daquele exame, né? E nesse tempo eu comecei a buscar o Senhor e pedindo para o Senhor, né, para Ele colocar paz no meu coração. E um dia, nesses momentos devocionais, momentos de oração, falando com o Senhor me perguntou para mim: qual é o seu nome? Ele falou dentro de mim: qual é o seu nome? E eu disse para ele: o meu nome é Ana. O meu nome é Ana Cristina. E ali, naquele momento, o Senhor disse para mim: a sua história não será a mesma da sua irmã. A sua história será diferente. E eu tomei posse daquela palavra. E logo o resultado chegou do exame e tinha constado negativo que os nódulos eram benignos. Mas a médica disse para mim que eu teria que emagrecer, mudar meu estilo de vida, mudar a minha alimentação, coisas que naquele ano eu não fiz. Demorei muito a fazer, como eu já mesma disse aqui sobre o livro dos sonhos. Demorei muito, só no final de 2014 é que eu comecei a ter esse cuidado com a minha saúde, com a minha alimentação. E quando foi mais ou menos no mês de janeiro de 2015, eu estava muito feliz, animada, já tinha alcançado tantos sonhos, tantas realizações, estava muito feliz. E eu entrei em contato com a bispa Ana Maria de Almeida, que foi a palestrante, né, que me incentivou naquele congresso a sonhar, a fazer o livro dos sonhos. E eu queria dar meu testemunho a ela. E eu, no dia 27 de janeiro de 2015, entrei em contato com ela e mostrei tudo aquilo que Deus tinha feito, todos os sonhos que Ele já tinha realizado na minha vida. E ela ficou impactada com o meu testemunho. E ela pediu que eu gravasse um vídeo, né, pequeno, contando a minha experiência, o meu testemunho, e mandasse para ela, para que ela pudesse divulgar o meu testemunho do livro dos sonhos, porque ela tem o livro Sonhar e Realizar. Ia ser muito importante para o ministério dela. Mas foi só eu conversar com ela, muitas coisas começaram a acontecer. Houve uma batalha tão grande depois desse dia. Eu entrei num nível de batalha espiritual tão grande que eu não consegui fazer isso até hoje. Até nesta semana que eu estou gravando essas lives e mostrando o meu livro dos sonhos, que eu depois vou enviar para ela estes vídeos, eu não consegui. Porque houve um levante do inimigo tão grande sobre a minha vida, tentando me impedir de todas as formas e tentando matar a minha vida de uma tal forma. Matar não só a minha vida espiritual, mas física também. Então houve uma luta muito grande, emocional, mental. Houve uma confusão tão grande na minha mente. Eu comecei a ter sonhos ruins, pesadelos, coisas de infância, um ataque, sabe, que foi atacando as minhas emoções, que foram atacando o meu corpo,
algo tão horrível como eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E eu não entendia por que de tanto ataque, por que de tanta luta. E eu sempre clamava ao Senhor: eu não estou entendendo por que essa luta está vindo tão forte sobre a minha vida. Eu não estou entendendo por que eu estou sentindo tudo isso que eu estou sentindo. O porquê que eu estou sonhando com estas coisas, por que isso tudo está me vindo. Mas depois assim de alguns meses, eu demorei muito a buscar ajuda. A minha única ajuda foi meu esposo, que eu falava, eu me abria era com ele, contando o que estava passando comigo, e ele orava por mim, me ajudou naquele tempo. Mas por fim eu falei para ele: eu não vou conseguir aguentar passar isso sozinho, eu vou ter que procurar uma psicóloga. E orei, busquei de Deus e consegui uma psicóloga que temesse ao Senhor, que eu queria alguém que pudesse entender que a minha batalha também era espiritual, não só física, espiritual, né? Mas era espiritual também. E Deus preparou uma pessoa maravilhosa, né? A Juliana. Ele preparou, e ela foi um grande instrumento de Deus na minha vida naquele tempo, né? E ela me ajudou muito, me ouvindo, né? Me ajudando naquele tempo. Só que já tinha sido tarde, né? Eu falo, porque a razão da minha dor, do meu conflito, gerou um câncer na minha vida. Gerou um câncer também em mim, né? E em 22 de junho de 2016, no exame de rotina, eu descobri que também estava com câncer de mama. E eu já tinha tido um sonho no início desse mesmo ano, de 2016, que eu não estava muito bem. E desde então eu queria muito fazer um exame, mas eu não queria fazer um exame pelo SUS, eu queria fazer exames particulares. Então eu fiquei esperando até o momento de ter o dinheiro para que eu pudesse fazer as consultas e os exames todos particulares. E quando o dinheiro veio, estava ali, eu fui fazer os exames. E naquele momento que eu estava fazendo a ultrassom, o médico que estava fazendo a minha ultrassom, ele pediu que eu ficasse de lado. Nunca nenhum médico havia me feito esse pedido, para que eu pudesse ficar de lado no momento da ultrassom da mama. E eu vi que o semblante dele mudou. E ele perguntou: de onde você é mesmo? Eu falei: sou de Cássia. E naquele momento eu vi que algo não estava normal. E ali ele falou para mim, ele falou assim: eu quero que você me espere do lado de fora, porque constou os nódulos aqui e você precisa pegar o resultado para você já ser encaminhada. E era uma quarta-feira. Eu saía dali, daquele consultório, passando um monte de coisas na minha cabeça, né? Muitas coisas. E era justamente a mama esquerda, a mesma mama que a minha irmã tinha tido câncer. E naquele momento que eu peguei o resultado, né, daquela ultrassom constando BIRADS 4C, que já é um estágio, né, que para a medicina já é um estágio de câncer mesmo, de maligno. Nós entramos no carro, eu e o meu marido, e eu ainda fiz a oração. Falei: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu não aceito esse resultado. Eu não aceito esse resultado. E nós oramos ali e fomos almoçar, mas a comida não descia. Estava difícil demais. Era culto de oração naquele dia. 2 enfermeiras na nossa igreja, Edinha e Elizabeth, oraram no meu grupo e eu levei o resultado e mostrei para as duas o resultado. E a Edinha falou para mim, falou: pastora, amanhã de manhã procura o posto de saúde que nós vamos te encaminhar para Passos, para um plano de saúde da mulher. Foi tudo muito rápido. Deus abriu todas as portas para que eu pudesse ser atendida o mais rápido possível. E ali no outro dia de manhã já estava eu ali, né, sendo atendida no posto de saúde, e em 15 dias já me chamaram em Passos,
no Hospital do Câncer, né, para começar a fazer todos os exames novamente, todo aquele processo de exames, um tempo que não é fácil. Todo dia sair da sua cidade, enfrentar aqueles exames, aquela angústia. E todo dia nós orando, todo dia a gente orando, todo dia a gente orando, né? Então assim, a gente passou por muitas coisas. 2016 foi um ano de muitas mudanças para mim. No início do ano a minha filha casou, minha filha primogênita casou-se. E o nosso filho Clemente, que é o filho do meio, ele foi para a França. Então o nosso ninho começou a ficar vazio, ficou só o nosso filho caçula. E quando de repente assim, estava só o José Elias, né? O pai, né? O que era o meu cunhado, o Eurípides, veio a ficar muito doente de câncer, veio a falecer. Que era quem? O pai dos meus sobrinhos, do Douglas e da Sara, o que era marido da minha irmã que havia falecido. Faleceu também com câncer. E a Sara, minha sobrinha, estava lá com ele no hospital. E aquela situação, eu falei, ela vai ficar órfã, né? E aquela situação, isso foi em abril, eu descobri o câncer em junho. Aquela situação me doía tanto. E eu falei para o meu marido, bem, por favor, busca a Sara. Vai lá e busca a Sara. Traz ela. Nós vamos cuidar dela. E nós cuidamos da Sara como filha. E ela é uma filha para nós. Mesmo que ela tinha 15 anos quando o pai faleceu, ela morou com a gente 3 anos. Quando ela completou os 18 anos, ela foi morar em Franca para estudar e mora em Franca. Mas ela ficou 3 anos morando com a gente. Então a minha vida estava cheia de mudanças, de adaptações, tantas coisas acontecendo. A igreja passando por uma fase difícil. Várias famílias da igreja mudando para outros lugares, para outras cidades. Famílias que eram líderes junto com a gente, que nos ajudavam saindo. Jovens se afastando do caminho do Senhor. Eram tantas lutas em todas as áreas. Era um combate incessante. Sabe o que é? Não cessar. Um combate que era assim, no corpo, na alma, no espírito, em todas as áreas. Tudo nesse tempo. Tudo no mesmo tempo. E nós orando e clamando ao Senhor. Não deixei de buscá-lo um momento. Não perguntei por que nenhum dia. Eu não perguntei por que eu estava passando por tantas provas, por tentações no meu próprio corpo, por provas, por desertos, por decepções, por traições, por desilusões. Não perguntei, mas doía demais. Doía demais passar por tudo aquilo. Foram tempos de muitas e muitas lutas. Mas, nesse tempo de tantas lutas, teve um dia que foram vários exames que eu fiz. Teve um dia que eu ouvi uma palavra. E o que mais me sustentava era saber aquilo que Deus tinha falado comigo em 2008. Que o meu nome era Ana. Quando eu falei para ele, meu nome era Ana. E a minha história não seria a mesma da minha irmã. Era o que me sustentava todos os dias. E a palavra dele todos os dias. E a oração. Mas em 2 de julho, eu ouvi uma palavra da pastora Mônica, da comunidade cristã de Ribeirão Preto. E ela contou que ela passou por um momento muito difícil, onde Deus falou com ela que queria o filho dela como um sacrifício.
E ela passou por um momento muito difícil que ela não contava para ninguém, que ela não contou para ninguém, que ela ofereceu sim o seu filho como Isaac. E eu ouvi naquela palavra, naquele dia, Deus foi falando comigo de uma tal forma sobre esse sacrifício, né, de Abraão, que o Senhor havia pedido para Abraão, querendo o filho dele, querendo Isaac, o filho da promessa. Naquela manhã desse dia 2, que eu marquei 2 de julho, eu falei para o Senhor, eu sei que o Senhor está pedindo, é a minha vida como um sacrifício. Eu sei que o Senhor quer a minha vida, mas eu não estou conseguindo entregar a minha vida como sacrifício. E naquele mesmo dia à noite eu pedi que o meu esposo ouvisse essa palavra junto comigo no nosso quarto. E ali junto, nós dois deitados na cama, ele segurou a minha mão. E eu falei para ele, bem, você precisa me ajudar. Você precisa segurar a minha mão, porque eu vou oferecer a minha vida como um sacrifício vivo para o Senhor. Se Ele quiser me levar, Ele pode me levar. Eu estou pronta para ir. E naquele momento eu me entreguei totalmente. Eu fiz uma oração onde eu senti a carne do meu corpo pular. E a partir daquele dia, daquela entrega, eu não pedi mais a cura, eu não pedi mais nada. Eu só louvava, agradecia, bendizia a Ele. E eu falei assim, se Ele quiser devolver a minha vida, Ele devolve a permissão para mim viver. E Ele não falava nada. Porque com Isaac, né, com Abraão, o Senhor devolveu Isaac e proveu o cordeiro. E eu falei, e para a pastora Mônica também, o Senhor não levou o filho dela. Deu para ela, deu o filho novamente. Então, eu falei, se o Senhor quiser devolver a minha vida, devolvê-la de volta, amém. Mas se não, eu já dei. Eu não ousei pedir de volta a minha vida. Eu tinha entregado ela. Eu era o sacrifício. Eu era o sacrifício que foi derramado para Ele. E ali passou-se alguns dias e nada de resposta, né? E a resposta veio somente depois de, aqui no dia 16 de... A resposta veio depois de 16 dias. Num sábado de manhã, a gente ia fazer um casamento de um casal da nossa igreja, do Patrick e da Sabrina. E eu fui acordada de manhã com uma palavra. Eu só ouvi a palavra, livramento. E eu fiquei tão assim, com aquela palavra, tão impactada assim, que é como se alguém tivesse falado ela no meu ouvido. Livramento. E eu acordei o meu esposo e falei para ele, bem, você sabe algum versículo? Porque ele sabe muitos versículos, assim de cor, ele fala muitos textos, ele sabe onde está tudo. Nunca vi guardar tanto texto da palavra como ele. E ali eu falei para ele assim, você sabe aonde que está escrito o texto sobre livramento? Na mesma hora ele foi falando tantos versículos. Aí eu falei para ele, bem, o Senhor falou comigo, o Senhor vai me dar livramento, o Senhor vai me deixar viver, eu vou viver, sabe? Foi tremendo, foi maravilhoso. Aí ele levantou naquele dia,
Ele saiu depois que nós oramos ali, ele saiu e eu fui orar sozinha ter um tempo e ali eu agradeci muito ao Senhor, era sábado, e agradeci muito a Ele por esse livramento que Ele me deu. E foi tão tremendo, foi tão maravilhoso, que Ele, assim, sabe assim, Ele confirmou depois de uma forma tão sobrenatural essa palavra, que Ele falou no meu ouvido, porque eu acordei ouvindo livramento forte que me fez acordar naquela madrugada daquele sábado. E eu tinha certeza que o Senhor iria me livrar. E depois, na segunda-feira, a minha irmã Débora, ela me ligou sem saber de nada. Minha irmã mais nova que eu, 8 anos mais nova que eu. Nós somos em 3 mulheres na minha casa. A que faleceu, que era mais velha que eu, 4 anos. E eu estou com 47. E a Débora, que é mais nova que eu, 8 anos. E a Débora, nós duas nos aproximamos muito depois da perda da minha irmã. Ficamos muito unidas. E a Débora me ligou na segunda e falou que o Senhor havia dado a ela uma palavra, que ela queria ler a palavra para mim e que ela já tinha enviado a palavra por e-mail escrita, né? Que ela tinha digitado a palavra enviada por e-mail para mim guardar, para mim ter essa palavra. E eu tenho ela guardada aqui no livro. E foi assim muito tremendo, porque quando ela falava, todos os textos que ela falava de livramento. Quando ela começou a ler e a falar, eu comecei a chorar e ela falou: por que você está chorando? Eu falei: porque Deus já falou comigo que Ele vai me dar livramento. E Deus deu a ela uma estratégia de oração, mostrou para ela como que iria ser todo o processo. Foi tremendo e maravilhoso o que Deus fez. Antes de eu mostrar a carta dela, eu quero mostrar uma coisa. Às vezes você nem vai entender o que é isso. Mas esse aqui é o desenho que o cirurgião fez em mim. Do quadrante. Da onde que ia ser cortado. Da onde que foi cortado em mim. Da minha mama. Esse foi o desenho que ele desenhou com uma caneta, mostrando o quadrado, mostrando que ia pegar aonde que ia tirar, para poder depois fazer o enxerto. Este círculo era onde ia tirar toda a carne do lugar. Depois da cirurgia feita, eu fui muito cortada. Eu sei que muitas mulheres já foram mutiladas, já tiraram a mama toda. E eu vi, porque eu fiz tratamento lá. E quando eu fazia fisioterapia na nossa sala com várias mulheres, para poder reabilitar o braço, porque faz o esvaziamento axilar, né? Então a gente perde um pouco o movimento do braço depois da cirurgia. E algumas mulheres que tinham retirado toda a mama, a cirurgia delas era desse tamanhozinho, assim, o corte. E logo eles já faziam, né? Colocavam ali um enxerto. Então, assim, e a minha tão grande. Eu olhava aquela cicatriz enorme. Muito grande. Mas eu sei que ela significa algo para mim. Ela é uma marca de dores,
da minha alma. Ela não é só uma marca, mas ela ficou ali como também uma marca de algo que eu venci. Que eu venci pela fé nas promessas de Deus. Mesmo quando o médico falou, é maligno. E eu vi todo o abatimento no rosto do meu marido. Eu olhei para ele porque ele não me deixou um dia, em todas as consultas, em todos os exames, em todos os momentos, ele esteve comigo. Mas nesse dia do resultado da biópsia, ele ficou muito abatido. Porque ele tinha esperança que desse negativo. Mas quando nós saímos da sala, eu segurei na mão dele. E eu falei para ele, meu bem, eu continuo crendo no livramento. Eu continuo crendo em milagres. E o que mais me doía para mim naquele momento, e na mesma hora eu passei por psicólogos, porque lá é assim, era ter que falar para o meu pai e para minha mãe. Porque eles perderam uma filha e eles estavam morrendo de medo de perder outra filha. Então, quando eu pensava neles, eu chorava. Eu não queria fazer eles sofrerem mais. Não queria ver sofrimento no rosto deles. Mas eu nunca escondi de ninguém. Desde o início eu sempre falei para todas as pessoas da família. Eu já falei até quando eu estava fazendo a radioterapia. Falei para mulheres em casa, falei aqui nas igrejas, né, que me convidaram. É difícil falar? É muito difícil. Não é fácil. Porque a gente relembra daqueles momentos que não foram fáceis de passar, mas que passaram. Lembra da frase? Medo de sofrer. A derrota do medo de sofrer. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Elas passam. Por que elas passam? Porque o Senhor Jesus já venceu. E eu venci também. Já passou. Já passou. Esse aqui foi o e-mail. O e-mail que a minha irmã mandou. Dia 18 de julho. Foi na segunda-feira. A resposta veio dia 16 de julho. E ela falou aqui, né? Tive um sonho e nesse sonho eu ouvi a voz que falava o vale da decisão. Quando acordei, fui buscar na internet uma frase e encontrei vários estudos e pregações, mas nada confirmou. Então eu fui ler em Joel 3,14 que diz, 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Foi então que fui ler o contexto desses capítulos e os versículos que me chamaram a atenção foram 9, 10 e 11. E diz, proclamai, proclamai, né? Isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, digam o fraco, eu sou forte. E ali ela foi falando várias coisas, né? Vários textos. E teve um momento aqui que ela começa a falar dos livramentos, né? Que o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou, né? Para onde Eliezer estava somente para tal. Todos os textos que estão grifados aqui eram textos de livramentos que ela estava falando. Aí ela conta aqui de Davi, né? Um texto lá onde os 3 valentes foram buscar uma água para Davi. Aí ela disse assim, há uma grande batalha a ser enfrentada e haverá muitas pessoas guerreando, mas somente 3 valentes ousarão buscar a água, que é a oferta de sacrifício para o seu Deus.
Somente esses 3 valentes arriscarão suas vidas para buscar a água da vida, a água que traz cura para a pastora Ana. Quando esta água chegar até ela, ela não irá tomá-la, mas sim oferecê-la como sacrifício de gratidão ao Senhor Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que todas as batalhas Deus efetuou um grande livramento. E creio neste grande livramento na vida da pastora Ana. E aprendo também com o Samar que precisamos sempre defender o nosso campo de lentilhas. No nosso caso é a vida da pastora Ana. O seu campo de lentilha é a sua saúde. Eu, Débora, me coloco de pé como valente de Deus nesta batalha em favor da pastora Ana. E sinto que a Janiele também é uma valente de Deus. E a terceira, Deus irá lhe mostrar. Não estou dizendo que Deus não levantará mais pessoas para orarem por você. Já existe um exército de irmãos e familiares intercedendo por você. Mas Deus dará estratégias e ousadia somente para os 3 valentes de Deus. Confia nesta palavra de Deus, pois mesmo que haja batalha, Deus estará conosco e dará um grande livramento em nome de Jesus. Tudo irá passar, mas no final da batalha, você irá derramar a água diante do Senhor Deus. Amém. Essa foi a carta que minha irmã escreveu para mim, 2 dias depois do Senhor ter me falado do livramento. E realmente Deus me deu o livramento. Ele me deu o livramento e a prova disso é que eu estou aqui, compartilhando com vocês, testemunhando para vocês a bênção da misericórdia de Deus. Em junho agora faz 4 anos que eu estou fazendo o tratamento e graças a Deus estou bem. Não fiz quimioterapia, eu fiz 30 sessões de radioterapia e faço tratamento de hormonioterapia. Tomo medicações todos os dias. Todo dia eu tomo comprimido, ali. E faço acompanhamento agora. Meus acompanhamentos estão de 6 em 6 meses, onde eu faço alguns exames e graças a Deus estou bem. Então, quando eu voltei, quando eu procurei endocrinologista para parar, de ficar engordando demais, já não era nem mais por vaidade, por querer ficar com o corpo magro, mas era pela minha saúde. Por quê? Porque a obesidade, ela causa várias doenças. E lá no Hospital do Câncer, eles me falaram desde os primeiros dias que não era para mim ficar com sobrepeso, que era para mim não deixar ficar com sobrepeso, que era para mim cuidar muito bem da minha alimentação, fazer atividade física, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar das minhas emoções, de tudo isso. Então eu tenho cuidado também justamente por isso. E hoje eu estava lendo umas cartas aqui, onde o Senhor ministrou muito no meu coração, várias coisas, Eu louvo a Ele que Ele tem me dado esse livramento que foi sobrenatural. Mas um livramento que Ele deu muito também grande foi no momento da cirurgia, que no final de semana lá da cirurgia, eu estava com a coagulação muito baixa e eu tive que tomar uma vitamina que só tinha num hospital lá de Passos. E mesmo tomando essa vitamina, ela caiu mais ainda. E no momento da cirurgia, na hora que eu já estava com medicação para eles me operarem, eles suspenderam a cirurgia, porque eles falaram que eu corria risco de vida. Eu poderia ter uma hemorragia. Então eles me tiraram da sala de cirurgia às pressas. Tiveram que fazer uma junta médica, tiveram que ter uma reunião. Eu tive que esperar umas 2 horas mais ou menos. E enquanto não chegou um hemato muito experiente na época lá, eles não liberaram. E nós ficamos em oração, nós, a igreja, E meu marido junto comigo ali no quarto, porque eles me tiraram da sala de cirurgia e me levaram para o quarto.
E ali, assim, depois de 2 horas, eles me voltaram para a sala de cirurgia falando que poderiam me operar, porque estava tudo bem com os outros exames, somente essa parte. Se fosse preciso, né, eu tomaria sangue, mas que não haveria risco. E o Senhor me deu o livramento. Ele me deu o livramento de metástase, Ele me deu o livramento de hemorragia, Ele me deu muitos livramentos. Eu já havia sonhado que eu teria que passar por essa cirurgia. Eu tinha visto um clarão no quarto e realmente eu acordei, né? Quando eu acordei, estava lá, né, aquele clarão. Quando eu voltei, né, aquele clarão. E a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Foi olhar se eu estava com dreno. Porque quando eu cheguei no Hospital do Câncer, eu ficava vendo aquelas mulheres tudo com dreno. Parecia que era tão difícil ficar carregando aquilo. E eu não precisei pôr nem dreno. Não precisei. Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente suporta todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele não dá uma prova maior do que a gente não pode suportar. Ele esteve comigo em todo o tempo, Ele está comigo em todo o tempo. Deus, Ele é tremendo, grande, incrível e maravilhoso. E graças a Deus eu não precisei fazer. Foram muitas palavras que eu recebi, né, de alguns irmãos, pessoas. Mas eu tive que ficar firme. Teve momentos que eu vi vários abatimentos na minha família, em pessoas que, até mesmo na Débora, minha irmã, até mesmo na Janiele, vendo cara de choro, né, de medo de me perder. Porque é normal, e isso é muito difícil, sabe, para a pessoa que está doente ali, quando ela começa a perceber que as pessoas estão com medo de perder, né, a gente fica mais mal ainda. Então teve um momento que eu tive que ficar forte. Eu ficava assim, não, em nome de Jesus, eu creio nas promessas do Senhor. E esta água que a minha irmã fala aqui, que no final eu iria derramar essa água, né, como oferta para o Senhor, é a minha própria vida. Eu vivo derramando ela na presença do Senhor. As minhas lágrimas no meu ser, tudo derramo mesmo na presença dEle. Eu quero viver para Ele. E Deus permitiu tudo isso para que eu estivesse aqui hoje, para que eu pudesse falar para você: não desista da vida, não desista da sua família, não desista de você, não desista dos teus sonhos, não desista. Há esperança, há esperança. Você pode vencer os medos. Você pode vencer o medo de sofrer, o medo de perder, o medo... Quais são os seus medos? Você pode vencer todos eles. Mesmo que te cortem alguma coisa, você pode vencer. Mesmo que te arranquem alguma coisa, você pode vencer. Você pode vencer, porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Esses dias eu estava vendo uma palavra do apóstolo, né? E foi muito interessante. Ele falou sobre aquele homem da mão ressequida. Ele falando quando Jesus chama aquele homem, vem para o meio, e aquele homem ainda vem para o meio, além de estar no meio, ser exposto, ele ainda fala, levanta a mão, aquela mão ressequida, né? Dura, seca. Ele teve que levantar aquela mão dura e seca e mostrar para o Senhor. Nesse dia Deus ministrou algo no meu coração. E naquela hora, porque tem hora que a gente pensa assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas naquela hora Deus mostrou assim que havia 2 coisas na minha vida que estavam secas. Secas. E ali eu chorei muito. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir chegar no meio. Eu não vou conseguir mostrar para o Senhor.
porque tá tão difícil mostrar para o Senhor isso. E ali, sabe, eu fiz assim, eu conversei com meu esposo, contei para ele o que Deus tinha ministrado, que eu sempre compartilho com ele, e depois mandei uma mensagem para o apóstolo, contando para ele, compartilhando o que Deus tinha falado comigo. Como aqui o fuso horário é bem diferente, né? Lá é 5 horas mais tarde, ele já estava dormindo, ele não viu. Ele recebeu, mas só no dia seguinte que ele iria ouvir. E aqui já era noite. E eu peguei, na hora que eu mandei a mensagem, eu criei força, parece. Eu desci para o banheiro debaixo da nossa casa aqui, né? A gente faz muito isso, né? Orar no banheiro. Às vezes, que é o lugar mais quietinho, que ninguém incomoda às vezes a gente. E ali eu desci ali e eu falei para o Senhor, Senhor, hoje eu estou aqui no meio. E eu quero mostrar essa área para o Senhor, que está seca. E no outro dia o apóstolo me mandou uma resposta, uma mensagem, tudo. Mas assim, eu já havia até mostrado para o Senhor aquilo. E eu, passando no Facebook, vi um outro vídeo que eu queria falar para você, porque tudo isso vai fechar agora esse momento. Um pastor falando, não sei se vocês já viram, mas ele mostrou um pé de figos. Sabe esse figo de doces? Tem uma época que ele fica sequinho, cai todas as folhas dele. E aí as pessoas podem até pensar que ele morreu, mas ele não morreu. Passa um tempo, quando vê, tá lá os figos, os frutos lá, e ele verdinho de novo, porque há vida dentro dele. E ali Deus ministrou no meu coração que eu estava pensando que eu estava seca, que aquelas áreas estavam secas, mas não estavam. O Senhor falou comigo, falou, filha, não está seco, você está achando que está seco, está por fora, mas lá dentro, a vida, lá dentro tem vida. E eu quero terminar agora lendo esse texto para você, que foi o texto que o apóstolo mandou para mim. Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Amém? Glória a Deus! Porque há esperança, mesmo que a árvore tenha sido cortada, mesmo que o tronco esteja envelhecido na terra, há esperança. Eu fui cortada, gente. Eu mostrei. Eu fui cortada. Não só aquele corte. Eu fui cortada na minha alma. Só Deus e eu sabemos como foi esses cortes. Eu mostrei apenas um corte feito no corpo, na pele, mas há cortes que só Deus sabe. Então não importa, há esperança ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Sabe o que é planta nova? Sabe quando uma vida entrega a vida para Jesus? É aquela mesma alegria, aquele mesmo amor, aquela mesma felicidade, tudo maravilhoso, tudo tão gostoso, tudo tão bom, tudo tão intenso, tudo tão de bom. É assim que Deus quer fazer na sua vida.
Deus, Ele permitiu que eu vivesse para te falar isso hoje. Ele curou a minha vida, Ele curou o meu corpo, Ele curou a minha alma. Ele me deu o livramento da morte. Ele me mostrou que a minha história não seria a mesma. Não porque Ele me ama mais, mas porque Ele tem um propósito na minha vida. Ele ama a todos, a todos. Ele ama o mundo, Ele ama a todos. Mas é porque em cada vida Ele tem um propósito. E Ele tem um propósito na sua vida. Tem uma foto que eu gosto muito. Porque eu tinha muito medo de água. Ao cheiro das águas. E nada como uma cachoeira cheia de águas. Uma cachoeira com uma água forte. Eu quero que você pense nisso. Há esperança para você. Há esperança para o seu casamento. Há esperança para o seu ministério. Há esperança para os seus filhos. Há esperança para todas as coisas, para todas as áreas, para tudo aquilo que você precisa que seja resolvido. Há esperança. Há esperança para você. Ao cheiro das águas, na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor, tudo brotará. Brotará a vida de Deus, um novo começo. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos, comece a falar com esse Deus. Creia que Ele vai fazer na sua vida um grande milagre. E que Ele já começou a fazer este milagre. Ao cheiro das águas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai fazer. É o Espírito Santo. E se você sente assim, mas eu não tenho essa vida, mas eu quero ter essa vida. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ouvir Deus falando dentro de mim. Eu quero sentir essa vida dentro de mim, porque eu não tenho sentido. Fale com Ele agora, fala: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. A partir de agora, eu quero viver na Tua presença, e eu quero viver para Ti e aprender de Ti. Aleluias, Pai. Bendito seja o Teu nome, Pai. Visita cada vida nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, que milagres aconteçam, milagres sobrenaturais do Senhor, ao cheiro das águas, Pai. Que sonhos, ó Pai, que, ó Deus, estavam mesmo, ó Pai, secos, ó Deus, mortos, tornem a viver, Pai. Em nome de Jesus, ressuscitem. Em nome de Jesus, mesmo que parecia que estava tudo seco, como aquele pé de figos, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, a vida dentro dele, ao cheiro das águas, ó Pai. Ele pode ser brotado, mesmo que situações, mesmo que muitas dores, desilusões, decepções, traições, mesmo que tantas coisas tenha, ó Deus querido, feito com que essa árvore tenha sido cortada, envelhecido o tronco, Pai, ali, Pai, na Tua presença, Pai, ele pode brotar. Na Tua presença ele pode voltar a crescer, ele pode, Deus, dar ramos lindos, ele pode voltar a dar frutos, a florescer, Pai. Na Tua presença ele pode, Pai, na Tua presença, Pai. Ó Deus, visita, Pai, cada vida agora, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, o milagre do Senhor. Assim como Tu realizaste o milagre na minha vida, Pai. Muitos milagres, muitos livramentos, Pai, realiza na vida, Pai, de cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Foi muito importante para mim compartilhar com você o meu testemunho. Compartilhe com mais pessoas. Eu sei que ficou grande o vídeo, mas é tão importante que outras pessoas tenham esperança no Senhor, que outras pessoas possam saber que Deus pode curar, que Deus cura o câncer, que Deus dá livramento, que a história de um não é a mesma de outro, que Deus nos conhece pelo nome e Ele nos chama pelo nome, que Deus fala conosco. E eu não estou pregando uma teoria de livro dos sonhos. O que eu fiz foi compartilhar o que Deus fez na minha vida. E com cada vida Deus fala de uma forma diferente. Mas nunca deixe de sonhar e nunca desista dos teus sonhos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.